Muito bom, né, irmãos? Quando a gente é edificado com a palavra de Deus. Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia no segundo livro de Reis, capítulo 6, e versículo 1 ao 7. Essa semana eu estava falando com Deus algo do meu coração, contando para Ele algo da minha vida, relembrando alguns fatos, coisas extraordinárias que aconteceram. E Deus me deu essa palavra e eu quero compartilhar com os irmãos. Segunda Reis, capítulo 6, versículo 1 ao versículo 7. Todos encontraram? Segunda Reis, capítulo 1, versículo 6 ao versículo 7. Eliseu faz flutuar um machado. Disseram os discípulos dos profetas a Eliseu: Eis que o lugar em que habitamos contigo é estreito demais para nós. Vamos, pois, até o Jordão, tomemos de lá cada um de nós uma viga e construamos um lugar em que habitemos. Respondeu ele: Ide. Disse um: Serve-te de ires com os teus servos. Ele tornou: Eu irei. E foi com eles. Chegados ao Jordão, cortaram madeira. Sucedeu que, enquanto um deles derribava um tronco, o machado caiu. O machado caiu na água. Ele gritou e disse: Ai, meu senhor, porque era emprestado. Perguntou o homem de Deus: Onde caiu? Mostrou-lhe ele o lugar. Então Eliseu cortou um pau e lançou-o ali e fez flutuar o ferro. Disse: Levanta-o. Estendeu ele a mão e o tomou. Amém? Pai, em nome do Senhor Jesus, eu quero neste momento aqui me colocar nas tuas mãos e na dependência do teu Espírito Santo, para que o Senhor fale à tua igreja aquilo que o Senhor quer falar, não o que eu quero, mas o que o Senhor quer falar com o teu povo, Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amados, eu quero colocar aqui hoje sobre 6 lições de quando Eliseu faz flutuar o ferro de um machado. Ali nós sabemos que a marca do ministério de Eliseu, o ministério de Eliseu foi marcado por milagres surpreendentes. Por incrível que pareça, tudo que Elias fez uma vez, Eliseu fez 2. Porque quando Elias foi arrebatado, Eliseu disse, Elias disse: O que tu queres? Eu quero porção dobrada, né? Eu quero porção dobrada do poder que há em Elias. E Elias jogou a capa, ele pegou a capa e a unção veio sobre ele. A palavra de Deus diz que Eliseu, mesmo depois de morto, jogaram os homens no sepulcro, os homens mortos, no sepulcro onde ele estava, enterrado, e os homens ressuscitaram. Que poder que Deus deu a ele, né? Em nome de Jesus. Antes de entrarmos detalhadamente aqui, nós precisamos compreender que havia uma escola de profetas. Eliseu não era apenas pregador itinerante e profeta que fazia milagres, mas também supervisor de várias escolas de profetas, em que rapazes chamados para o ministério recebiam instruções e encorajamento. Você sabe que na cultura judaica a mulher não tinha essa liberdade para aprendizagem, para nada, mas o homem tinha. E ali havia aqueles rapazes que queriam aprender, que queriam
ser profetas, e eles iam para a escola de profeta. E Eliseu coordenava essas escolas em várias cidades, né? Então havia várias escolas. Sabemos da existência dessas escolas em Gilgal, Betel, Jericó e Ramá, a cidade natal de Samuel. Mas é possível que houvesse outras, né? Que houvesse outras. Tanto Elias quanto Eliseu consideravam de suma importância que a geração seguinte conhecesse o Senhor e compreendesse sua palavra. Interessante, amados, que essas escolas de profetas, me lembro quando nós começamos as comunidades no Brasil, eu era pastor da Assembleia de Deus, saí e vim para o movimento de comunidade evangélica. Nós somos influenciados por dois homens de Deus no Brasil. Um era o pastor John Alck, lá de Rubiataba, e o outro era o pastor Jack Schiller, que era do Bible Temple, na Inglaterra. Esses homens influenciaram muito. Pastores jovens, homens que na época eram jovens, o Robson Rodovalho, que hoje é de Sara Nossa Terra, Benedito Gomes, vários homens de Deus, que naquela época, nós tínhamos aqui o Miguel Pipe, nós tínhamos o pastor Cirino Ferro, nós tínhamos o pastor Marco Antônio lá no Rio de Janeiro, na comunidade da Vila da Penha. Esses homens saíam de seus lugares, iam buscar na fonte, iam aprender. Por sinal, o pastor John Alck era um velhão, um brancão americano, na cidade de Rubiataba, e ele era muito rígido. Se a Assembleia de Deus naquela época era rígida, ele ainda era mais rígido do que a Assembleia de Deus. Mas era um homem de Deus, um homem que estava aberto para ensinar a nova geração. E a nova geração que bebeu naquela fonte ali, a geração que bebeu na fonte junto ali do pastor Jack Schiller, que esteve no Brasil, foi uma geração poderosa, uma geração forte, que se levantou no Brasil. Eu, quando cheguei a Brasília, em 85, as igrejas em Brasília eram igrejas frias, com muito poucos crentes. Não sei se o pastor Barros lembra disso. Até a Assembleia de Deus era uma igreja fria em Brasília. Cheguei aqui, eu estranhei que eu saí do Recife, uma igreja que pegava fogo, que tinha ciclo de oração todo dia, de 9 da manhã às 5 da tarde, e era ciclo de oração cerrado, todo dia tinha ciclo de oração num bairro diferente. Era vigília, era oração dos jovens, e havia muito poder de Deus. Quando eu cheguei aqui, que eu fui na Assembleia de Deus, eu digo, gente, eu estou na Assembleia de Deus mesmo, eu estranhei. Porque a Assembleia de Deus é assim, apática, fria. Eu fui para o ciclo da oração, saí escandalizado. Porque o ciclo da oração, eu morava no Guará, aí o ciclo da oração começava 2 horas, terminava 4. E além do ciclo da oração ter só 2 horas de duração, ficava as irmãs conversando, abobrinha, falando besteira, né? Falando besteira mesmo. Eu digo, isso não é ciclo de oração. Eu chamei o pastor e falei, olha, eu vou te falar uma coisa. Eu estou assustado. Eu falei com o pastor da minha igreja. Eu estou assustado porque eu saí de um lugar onde a igreja evangelizava, onde a igreja orava, onde o ciclo de oração pegava fogo, era o dia inteiro. E muitos milagres aconteceram, irmãos. Teve uma irmã que vomitou um câncer no meio da igreja, no ciclo da oração. Sem essas palhaçadas que tem por aí, que hoje em dia parece um terreiro de macumba. O pessoal quer trazer as coisas da Umbanda, da macumba para dentro da igreja. E começa a querer fazer aquele pula-pula, aquelas coisas, dizendo que é o Espírito Santo que está fazendo aquilo. Aquilo é mentira. E a Assembleia de Deus verdadeira não é aquilo ali, não. Aquilo é gente que desviou-se da Assembleia de Deus e fundou algumas coisas aí esquisitas. Tá bom? Mas não é aquilo ali, não. E eu presenciei isso, aí meu pastor arrumou até uma confusão para mim, porque quando ele chegou no culto de doutrina, que tinha na sexta-feira, ele falou para a igreja que eu tinha conversado com ele sobre isso. E os irmãos ficaram todos me olhando de cara grande do lado.
O irmão Gessé conversou comigo e disse que lá no Recife, ele ainda fez assim, né? Que lá no Recife o pessoal orava, evangelizava, e que aqui é diferente. Mas aí eu entendi, né, algumas coisas. Eu presenciei isso, experimentei isso. Quando eu cheguei, vi esses negócios. Aí quando foi um dia, eu comecei a orar. Eu já estava pastoreando igreja. Pastorei aqui em Lusiânia, um campo de Lusiânia, na Assembleia de Deus, da L2 Sul. E ali um dia eu comecei a orar. Falei, Deus, eu quero viver a igreja de Atos. Eu não acredito que não tenha como viver Atos dos Apóstolos. Eu não acredito nisso. E eu comecei a orar. Comecei a orar. Mas não era só eu que estava orando, foi quando Deus começou a levantar vários movimentos. Aí veio o pessoal do Rio de Janeiro, de Curitiba, de Goiânia, e começaram a fazer guerra espiritual aqui em Brasília. Fizeram guerra espiritual, Peter Wagner, Neuza Tioca, Ed Silvoso, aí começaram a fazer batalha espiritual em Brasília, e as igrejas em Brasília começaram a crescer. Começou Deus agindo nas igrejas em Brasília nos anos 90. Nós passamos por um momento de grandes acontecimentos. E ali nós vivemos. Ali na Cidade Ocidental, nós estávamos ali com a Querigma. Quem foi da Querigma lembra disso. Éramos a igreja de Atos. Era ou não era, Jéssica? Nós vivemos, nós presenciamos as manifestações da igreja de Atos dos Apóstolos. Era ou não era, Matinai? Matinai, Cláudia, foram dessa época, Gerson. Comunhão, conforme diz a Bíblia, comunhão, estavam juntos na comunhão, estavam juntos na oração, estavam juntos no ensino da palavra. Vamos falar, nós vamos fazer um seminário, a igreja se mobilizava, estava todo mundo ali para querer aprender, fome de Deus. Vamos orar, a igreja estava ali, eu me lembro que nas terça-feiras, nós começamos a orar na igreja pela manhã, e eu trouxe os velhinhos da igreja, tinha seu Edinaldo, que era o pai da Cláudia, e dona Iracema, né, seu Edinaldo e dona Iracema, trouxe seu Manuel e dona Terezinha, que eram os meus velhos queridos, e dona Dulina. Começamos a orar na terça-feira, daqui a pouco a oração da manhã na terça-feira estava lotada de gente. E vinha gente de tudo que é denominação, de gente da Assembleia, gente da Presbiteriana, gente da Batista, gente da Igreja Católica. Tinha gente de todo lugar lá orando conosco. E Deus operando, Deus fazendo maravilhas. E esses dias eu comecei a falar com Deus, Senhor, onde o machado caiu? Onde foi que caiu o machado? Eu quero aquilo, eu quero mais do que aquilo. Onde foi que o machado caiu? Né? Vamos lá. Havia escola de profetas, mas a escola começou a crescer, começou o espaço ficar pequeno para aqueles alunos. E eles começaram a falar que precisava de um lugar maior. E aí o profeta, né, eles disseram os discípulos dos profetas a Eliseu, eis que o lugar em que habitamos contigo é estreito demais para nós. Vamos, pois, até o Jordão, tomemos de lá cada um de nós uma viga e construamos um lugar em que habitemos. Respondeu ele, ide. Agora nós queremos o crescimento. O crescimento traz consigo novas responsabilidades. Você quer crescer espiritualmente? Vai ter que assumir, vai pagar o preço. Vai ter que assumir as responsabilidades por esse crescimento. Você quer crescer financeiramente? Você vai pagar o preço por isso também. Eu quero crescer financeiramente. Eu quero crescer intelectualmente. O crescimento exige responsabilidade. Eu quero crescer intelectualmente.
Então, quando eu vou crescer intelectualmente, eu vou priorizar o meu crescimento. Eu vou fechar as portas para todas as outras coisas à minha volta. Havia uns rapazes que foram da Paraíba para São Paulo estudar para ser engenheiro. Foram 3 amigos. 2 começaram a se envolver com festa, começaram a participar da noitada, da boemia, que São Paulo, a noite de São Paulo é terrível. E esses 2 começaram a ir para as noitadas. E o outro falou, não vou não. Rapaz, tanta mulher aí, tu fica, não arruma uma mulher, não faz isso, não faz aquilo. Ele disse, não, eu estou estudando, eu vim aqui para estudar. Eu não vim aqui para arrumar mulher, eu não vim aqui para ir para as noitadas, eu vim aqui para estudar. Terminou o período, ele formou-se, logo arrumou um emprego, começou a trabalhar. Os amigos pararam de fazer a faculdade, tiveram, cada um arrumou uma mulher, engravidou a mulher, foi trabalhar de peão naquelas empresas, naquelas indústrias lá em São Paulo, metalúrgica. E um dia eles, passados alguns anos, eles encontraram com esse outro moço e falou, rapaz, você está bem. Você está bem. Ele falou, olha, sabe aquele período que eu deixei de fazer tudo aquilo que vocês me impediam para fazer? Agora eu estou desfrutando do que eu estudei, do que eu aprendi. Agora eu tenho uma família. Agora eu viajo com minha família. Eu desfruto. Agora eu estou desfrutando. Mas aquele tempo que vocês queriam que eu fosse para curtição, eu abri mão daquilo ali em prol disso aqui que eu tenho hoje. E vocês, o que é que vocês têm hoje? Um monte de filho e não tem dinheiro para sair, não tem dinheiro para viajar, não tem dinheiro para nada. Não se prepararam, não se programaram. Então, você quer crescer em alguma área, você tem que se preparar. Você quer crescer como empresário, tem que ver a responsabilidade daquilo. Todo crescimento exige responsabilidade. Nós somos uma igreja, queremos crescer. Nós temos que ter responsabilidade. Nós estamos com um departamento, queremos ver o nosso departamento desempenhar bem. Nós temos que pagar o preço. Nós temos que ter responsabilidade. Todo crescimento exige responsabilidade. Depois, nós vimos que as ferramentas, outra coisa importante que nós precisamos entender, é que as ferramentas no tempo de Eliseu, o ferro era algo muito caro, e não era todo mundo que tinha. Então, se você pedisse emprestado, se você não tivesse condições de pagar, você nem pedia emprestado, porque se você perdesse, como era que você ia pagar? Então eles tinham muita cautela. E aquele moço do profeta pegou aquele machado e perdeu o machado. O machado caiu na água. E agora? E agora? Eu não tenho como comprar outro. Eu não tenho como dar outro. Eu peguei emprestado e eu não tenho como dar outro. Aí nós vimos aqui, existia na lei, a lei exigia, né, que a pessoa que pegasse emprestado do outro tinha que devolver. Senão eles seriam punidos. Como Eliseu fez o ferro do machado flutuar? O Jordão é o rio mais limpo da terra, hoje, né? E seria muito difícil, aliás, o Jordão não é o rio mais limpo, naquela época era sujo mesmo. Seria difícil alguém ver uma ferramenta no fundo. O profeta não pescou o ferro do machado com uma vara, mas sim atirou um pedaço de pau na água sobre o lugar onde o ferro afundou. E o Senhor levantou a ferramenta, de modo que flutuasse na superfície do rio. Foi um milagre.
e tanto de um Deus poderoso por intermédio de um servo compassivo, né? Esse relato bíblico sobre Elias, sobre Eliseu, fazer flutuar o ferro de um machado, nos oferece lições maravilhosas. A primeira lição que nós podemos tirar é o seguinte: é que o crescimento traz novas responsabilidades, conforme eu falei aqui agora. E disseram os filhos dos profetas a Eliseu: eis que o lugar em que habitamos diante da tua face, nos é estreito. A primeira lição desse texto se refere à responsabilidade que o crescimento traz. Todos queremos crescimento, mas será que todos estão preparados para crescer? Você tem uma empresa, você quer adquirir conhecimento, você quer se envolver com a obra de Deus, mas você está preparado para esse crescimento? Olhe para dentro de você e veja se você está preparado para isso, para o que você quer alcançar. Precisamos planejar. Qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem com que o acabar? Jesus disse isso em Lucas 14 e 28. Então ele disse, você tem que, vai construir, precisa planejar antes. Quer crescer, planeja, faça um planejamento, crie foco em cima daquilo. Em segundo lugar, devemos contar nossos planos para as pessoas certas. Cuidado com quem você confidencia os seus projetos. Às vezes você conta para uma pessoa um projeto seu e a pessoa vai dizer, parabéns, mas no coração tomara que dê errado. Eu vi uma frase há uns anos atrás, eu até falei com a Sara sobre isso, falei, olha, as pessoas, às vezes, querem ver a gente bem, não melhor do que eles. As pessoas, às vezes, querem ver você bem, mas não melhor do que elas. Uma vez um certo pastor, ele tinha uma coisa assim comigo, ele era meio atravessado comigo, ele era muito legalista, e eu sou liberto do legalismo, graças a Deus. E aí uma vez ele disse que Deus falou com ele me procurou, ele falou que Deus falou com ele. E se eu abençoar o pastor Jessé mais do que você vai continuar orando por ele? Ele mesmo me procurou para falar isso. Aí ele me pediu perdão, ele começou a falar umas coisas, abriu o coração, né? Às vezes a pessoa tem inveja do outro, às vezes você não tem dinheiro, você não é rico, mas tem alguma coisa em você que a pessoa às vezes tem inveja. Infelizmente, nós somos vítimas dessas coisas, né? O plano partiu dos filhos dos profetas, discípulos de Eliseu, que contaram a ele seus desejos. Eliseu respondeu com a palavra positiva, aprovando o plano. E disse ele, ide. Imagina como eles devem ter ficado felizes pela aprovação de Eliseu. E saber que tinham o aval do profeta de Deus para colocar seus projetos em prática. A segunda lição está clara. Se os filhos dos profetas tivessem ido a qualquer pessoa contar seus planos, esperando um bom conselho, poderiam ter se frustrado com uma palavra negativa, ou mesmo que recebessem um sim, porque não é somente dizer vai, mas precisa garantir a palavra. Eliseu era a pessoa que, além de ser profeta, sua palavra tinha peso, pois era um homem de Deus que dava bom testemunho. Busque contar seus planos e se aconselhar com pessoas que estão preparadas para lhe darem uma boa palavra, seja ela sim ou não, mas na direção de Deus. Não saia contando seus planos, seus projetos para qualquer pessoa. Eu não vou contar nem para o pastor. Eu sou teu pastor. Eu quero dizer uma coisa para você aqui, diante de Deus. Eu não tenho inveja de ninguém. Deus conhece o meu coração, minha esposa está comigo, me conhece. Eu sou uma pessoa que eu não tenho inveja de ninguém.
E se eu puder incentivar você, eu vou fazer isso. Eu me lembro uma vez a Elaine aqui, congregava conosco, hoje está lá em Santa Catarina. Uma vez a Elaine falou que eu sempre procurei isso, dar oportunidade, fazer as pessoas crescerem. Eu quero ver vocês crescerem. Eu quero que Deus levante aqui pastores, homens de Deus, mulheres de Deus, cheios do poder de Deus. Amém? Eu não sou dono da igreja. Eu não sou dono do púlpito. Eu vou viver na eternidade, mas eu não sou eterno, eu não nasci para semente. Um dia eu vou partir daqui. Eu não tenho ambição. Eu não tenho ambição. Se eu tivesse ambição, eu estava em outras paradas. Mas o meu alvo, como diz a música, o meu alvo é Cristo. Eu amo Jesus. E eu quis largar Jesus, mas ele não deixou. É verdade. Eu já quis largar Jesus e ele não deixou. Eu já quis deixar de ser pastor e Jesus não deixou. Eu mesmo fora, dizendo que não queria mais, eu aconselhava pessoas, eu pastoreava pessoas, mesmo sem um título, mesmo sem estar ali na frente de uma igreja. Então não tem jeito. Quando Jesus chama, chama, meu irmão. Quando Jesus nos escolhe, é Ele que nos escolhe. Eu quero dizer para você, eu sou um pastor curado. Não tenho inveja de ninguém. Se você chegar para mim contando um projeto, eu vou botar pilha para você crescer. Se eu ver que aquilo vai te prejudicar, eu vou botar pilha também para você desistir. Mas eu sou um incentivador. Quantos já foram incentivados por mim aqui em alguma coisa? Olha aí, até minha esposa foi incentivada a casar comigo. Então eu sou incentivador, eu procuro incentivar. E se eu disser vá, pode ir, meu irmão. Pode ir. Pode confiar. Eu me lembro da casa do Diego ali, né, Diego? O Diego foi comprar uma casa e depois surgiu uma situação lá. Eu falei, não conte para ninguém. Ele já tinha contado para mim, eu sou o pastor dele. Mas eu falei, não conte para ninguém. Mas ele empolgou-se, aí apressou um pouco, né, Diego? Aí contou para algumas pessoas. E aí o diabo começa a querer atrapalhar. As pessoas não é nem por maldade delas, é porque o diabo usa as pessoas que são fracas para querer entrar no nosso caminho e atrapalhar. E ali ele começou comigo, eu falei, rapaz, você falou, mas vamos orar, vamos continuar orando, isso é guerra, é sua, está na sua mão. Começamos a falar e falei, ora, pega a sua esposa e ora. Quando ele chegou para mim, aí, pastor, graças a Deus, assinei os documentos e vou mudar para casa. E está lá na casa. Não saia contando para ninguém, mas eu sou seu pastor. Deus me levantou como sacerdote sobre sua vida, para ministrar na sua vida, para abençoar. Né? Você não precisa estar atrás de profeta, de irmã Mariquinha, de irmã Chicotinha, não sei aonde. Ah, vai na casa da irmã, não sei da... Não precisa. Aqui tem profeta. Você está no lugar que tem profeta. E quando Deus me usa para dizer uma coisa para você, Ele cumpre. Cumpre ou não cumpre? Então não precisa ir, vou lá na casa da irmã, não sei a tantos quilômetros de distância, para receber uma oração. Não vá nessa onda não. Isso é engano, é mentira, isso vai atrapalhar a sua bênção, isso vai colocar dúvida no seu coração. Não aceite. Quando falarem com você, vai na casa de não sei quem. Não, eu estou no lugar que tem profeta. Na casa de Deus tem profeta. Em nome de Jesus. Amém? E pode ter certeza que eu não vou falar uma coisa para o seu mal. Eu vou querer o seu bem. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Em terceiro, tudo que temos é emprestado. Assim como aquele machado era emprestado, no versículo 5 ele diz, sucedeu que enquanto um deles derribava um tronco, o machado caiu na água, ele gritou e disse, sai,
meu senhor, porque era emprestado. Mas a lição que você tem que entender aqui é que nada do que você tem é seu. Tudo é emprestado. Quando você entrega a sua vida a Cristo, Ele passa a ser o seu dono e você passa a ser servo dele. O seu dinheiro não é seu, sua casa não é sua, seu carro não é seu, seus filhos não são seus, são de Deus. Uma vez, a mãe do meu filho falou um negócio comigo, eu falei para ela, deixa eu te falar um negócio, olha para minha cara e escuta o que eu estou te dizendo. Eu não fiz filho para o diabo. Eles podem até ir lá, mas Deus vai pegar um por um e trazer de volta. Eu não fiz nenhum filho para Satanás. Todo filho meu, quando estava no útero da mãe, eu apresentei a Deus, consagrei ao Senhor. E depois que nasceram, nas conferências missionárias, nas manhãs missionárias, eu ia apresentei eles para missões. Então eles podem derrapar, ir para um lado e para outro. Não conseguem. Eles podem ir para onde eles quiserem. Mas enquanto eles não se acertarem com Deus, eles não conseguem acertar a vida deles. Nenhum deles. Eu tenho uma filha que é pastora lá no Colorado. Deus pegou ela foi para os Estados Unidos e lá ela está sendo pastora, está sendo uma bênção. Então era que ela me diga, ai pai, eu não sabia que ser pastor é tão difícil. Eu digo, calma filha, começou agora. Começou agora. Começou agora, calminha. Né? Então, tudo é emprestado. Quando nós entendemos isso, o meu dinheiro não é meu, a minha casa não é minha, meus filhos não são meus, meu carro não é meu, a minha vida não é minha. Tudo pertence a Deus. E Ele me empresta para eu usar enquanto eu estiver aqui. Então vamos saber usar bem aquilo que Deus emprestou para mim. Aquilo que Deus emprestou para você. Eu sou uma pessoa que eu não gosto de pegar carro emprestado de ninguém. Porque outra coisa qualquer. Porque se eu pegar emprestado e quebrar na minha mão, eu vou querer consertar. E às vezes já estava quase quebrando, né? Às vezes já estava quebrando. Às vezes eu pego o carro do Mazinho e já estava quebrando. Aí eu pego, saí da garagem, quebrou. Aí eu já vou ficar preocupado. Eu vou querer consertar, porque eu peguei emprestado, estava na minha mão. Né? Então essas questões são muito sérias. Nada do que você tem é seu. Tudo que você tem é de Deus. Em quarta lição, a ferramenta deve ser usada para o serviço do Senhor. O que Deus te deu tem que ser usada no serviço dele, para ganhar almas. Esse dia eu estava até conversando com a Sara, a gente conversando, né? A gente tem que gostar de pessoas, de almas. Às vezes a gente quer ministrar só se for para... Tem pastores, tem líderes que querem ministrar só se tiver uma multidão de gente. Eu tenho um amigo meu que passou 10 anos ministrando só para um rapaz. 10 anos pastoreando um rapaz apenas. Lá na Arábia. Os muçulmanos descobriram que ele era missionário, mandou ele sair do país em 24 horas, senão ele ia morrer. Ele teve que vir embora. Passado alguns anos, ele não pôde mais voltar para lá. Ele não pôde mais. Aí foi outra pessoa lá procurar esse rapaz. Quando procurou esse rapaz, ele chegou, fulano, ele está aqui, vem cá. Ele estava num galpão enorme, um porão, escondido, enorme, com uma igreja enorme, lotada de pessoas. Quem era o pastor? Aquele rapaz, que aquele pastor passou 10 anos ministrando na vida dele. Eu não tenho problema se eu discipulo uma pessoa, ou se eu discipulo duas, ou se eu discipulo três. Eu não me preocupo com isso, porque eu sei que eu estou investindo no reino de Deus. Aí eu vou lá no Mesquita, se for o caso, ministrar só na vida do Gerson. Você vai no Mesquita só para ministrar na vida do Gerson? Vou, se tiver que ir, eu vou. Eu não sei o que vai ser na frente.
Eu não sei qual é o fruto que aquela pessoa vai dar lá na frente. Eu estou vendo agora, mas Deus vê lá na frente. Se Deus está permitindo eu ficar ali, é porque Ele quer fazer alguma coisa com aquelas pessoas. E o tempo certo é o tempo de Deus, não é o meu. Amém? Então nós precisamos, eu tanto prego para 1 milhão de pessoas, se for necessário, não tem problema não. Se eu tiver de pregar no ginásio lotado de pessoas, eu vou pregar do mesmo jeito que eu prego para uma pessoa, para duas. Eu não tenho problema com isso. Eu não tenho problema com números. Eu não me preocupo com números. Eu me preocupo com pessoas. Hoje, infelizmente, alguns grupos têm se preocupado com números e têm feito muita coisa para atrair multidões. Mas você entra lá e sai, ninguém te conhece, ninguém conversa com você, ninguém sabe quem é você. E às vezes você chega num ambiente desse, não tem muita gente, mas todo mundo te cumprimenta, você conhece todo mundo conhece todo mundo. Amém? Em nome de Jesus. Não se importe, irmão. Eu vou fazer um grupo familiar, uma célula com 3 pessoas, de jeito nenhum, faça. Uma hora frutifica, uma hora rompe, uma hora cresce, porque tudo é no tempo de Deus, né? Tudo é no tempo de Deus. Então, tudo que você tiver, tudo que tiver na sua mão, use para o serviço de Deus. O seu dinheiro, não fique usando o seu dinheiro, gastando com besteira, com bobagem, com coisas fúteis. Às vezes tem gente que gasta dinheiro, compra um monte de coisa, amanhã está tudo quebrado em casa, nem usa, só para gastar dinheiro. Investe em pessoas que você vai saber que ali Deus vai levantar aquela pessoa um dia e aquela pessoa pode se tornar um missionário, um pastor, um evangelista, em nome de Jesus. Glória a Deus. 5º princípio, precisamos ser humildes para reconhecer quando perdemos a ferramenta e onde ela caiu. Senhor, estava tudo bem, eu estava me movendo numa unção tremenda, a minha oração estava sendo respondida, tudo estava acontecendo. O que aconteceu que nada mais está rompendo? É hora de eu parar, é hora de eu buscar o Senhor, é hora de eu jejuar, de eu me quebrantar na presença de Deus, é hora de ouvir Deus e dizer: Senhor, fala comigo, onde eu me perdi? Onde eu me perdi? Tem gente que aceita Jesus, aquele fogo, e ele ora, Deus faz as coisas na vida dele, mas de repente ele se perde. Ele se perde. E como foi que ele se perdeu? Vai perguntar para Deus. Às vezes não ora mais, não jejua mais, não lê mais, não estuda mais a palavra, esqueceu de fazer, não faz mais o seu devocional, não tem mais comunhão com Deus. Então é hora de voltar, é hora de chegar e dizer: Senhor, onde foi que o machado caiu? Porque agora eu quero encontrar, eu quero reencontrar. E agora, quando eu reencontrar, eu quero ter muito cuidado para eu não perder de novo. Deus, onde eu me perdi de Ti? O que foi que aconteceu que eu não sou mais aquela pessoa que eu era antes? O que foi que aconteceu que eu não vejo mais os Teus milagres acontecendo na minha vida? O que foi que aconteceu que o Senhor não fala mais comigo? Eu não escuto mais a Tua voz. O que foi que aconteceu? Onde caiu o machado? A palavra de Deus diz: lembra-te onde caíste e arrepende-te. Lembra, a gente caiu. Se alguma coisa na nossa vida não está bem, no nosso relacionamento com Deus, nós temos que buscar onde foi que nós caímos e nos arrepender. Arrepender é mudança de atitude, não é choro. Eu estou arrependido. Saiu ali, está fazendo a mesma coisa. Isso não é arrependimento. Arrependimento é decisão, é mudança de atitude. Eu estou decidido que isso aqui não me serve mais.
Eu estou decidido que eu quero seguir a Cristo, eu quero andar na presença de Deus, eu quero fazer o que agrada a Deus, eu não quero mais agradar a minha carne, a mim mesmo, eu quero agradar o meu Senhor. Mas precisamos saber onde caímos. Pergunta para Deus, que Ele vai te dizer onde caíste. Não é perguntar para os outros, não. Nem venha perguntar para mim, que eu nem sei onde você caiu. Quem sabe é Deus. E por último, Deus pode restituir a ferramenta e nos colocar de novo no trabalho. O versículo 7, ele diz assim: e disse, levanta-o. Estendeu ele a mão e o tomou. E eu quero dizer para você, se você falar com Deus, se você chegar para Deus e dizer, Senhor, onde foi que eu me perdi de ti? Aonde foi que eu me perdi de ti? Deus vai restaurar a sua vida. Deus vai fazer algo extraordinário. E você vai experimentar coisas de Deus que você nunca experimentou na sua vida. Você vai experimentar milagres que você nunca experimentou na sua vida. Mas no momento em que você tomar essa posição, seja sincero. Não culpe os outros. Eu caí por causa de fulano. Que nada, eu caí porque eu quis cair. Eu odeio quando a pessoa bota a culpa na síndrome de Adão. Eu detesto a síndrome de Adão. O que é a síndrome de Adão? Adão caiu. Deus confrontou ele. A mulher que tu me deste. É fácil a gente jogar a responsabilidade para o outro. Assume tua responsabilidade. Fui eu mesmo. Eu fiz porque eu quis fazer. Eu pequei. Fazer que nem um filho pródigo ensaiou. Pai, pequei perante o céu, perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Chega para Deus e fala, abre o coração, rasga o coração diante dele. E diz, Senhor, eu pequei contra ti, eu pequei contra os meus irmãos, eu pequei contra fulano, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Começa a confessar para Deus. Deus vai fazer coisas extraordinárias na sua vida. Quem quer experimentar milagres que nunca experimentou na sua vida? Deus falou comigo essa semana que Ele vai fazer essa igreja experimentar milagres que nunca experimentaram. Mas é preciso nos voltarmos para Ele. É preciso quebrantar o nosso coração, rasgar na presença dEle. É preciso nos humilhar diante dEle. É preciso chegar para Ele e dizer, Senhor, aonde caiu o machado? Eu quero reencontrá-lo. Aonde a unção foi perdida? Aonde eu me perdi de ti? Eu quero me reencontrar. E esta manhã, meu querido, é um momento bom, é um momento exato para você fazer esse reencontro. Amém? Eu gostaria que nós ficássemos de pé. E aquele que deseja ver na sua vida